Linha de Frente. Olá, tudo bem? Mais uma edição do Linha de Frente começando agora. Que bom ter a sua companhia nesse primeiro fim de semana de 2025. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O debate de hoje vai abordar as expectativas para esse novo ano na política, na economia, no cenário internacional e também em outras áreas estratégicas. 2025 já começa com uma posse dos prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos nas mais de 5.500 cidades brasileiras nas eleições do ano passado. Em Brasília, no Congresso Nacional, ano de mudança nas presidências na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e após essa definição, discussões importantes devem ter andamento, como a segunda etapa da reforma tributária, com ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e a PEC da segurança pública. No cenário internacional, ano de preparativos para a COP30, que vai ser sediada em Belém, no Pará, em novembro. E nos Estados Unidos, Donald Trump toma posse na Casa Branca com grande expectativa sobre os impactos na economia global e nas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e muitos outros assuntos. Vamos falar hoje, vamos discutir hoje. Comigo, aqui no Linha de Frente, Beatriz Manfredini, jornalista, repórter aqui da Jovem Pan, Bruno Lavieri, economista, Maria de Carli, cientista política e Túlio Nassa, professor de Direito Político, aliás, de Direito Público, da pós-graduação da PUC de São Paulo. Que bom recebê-los mais uma vez, bem-vindos a mais um debate aqui no Linha de Frente. E vamos começar com uma reportagem para você acompanhar as principais expectativas agora para 2025 em todas essas áreas que eu citei. 2025 promete ser um ano de novidades, mas principalmente de reflexos de uma série de decisões tomadas em 2024. Direto de Brasília, a repórter Aline Beckett traz as expectativas do Congresso Nacional. Os parlamentares só voltam ao trabalho no próximo mês, mas o novo ano do Legislativo já deve começar agitado. Isso porque os deputados e senadores vão escolher quem serão os sucessores de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Vale lembrar que 2024 foi marcado por uma série de reviravoltas entre os deputados. Enquanto a escolha por Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, já era dada como certa entre os senadores, na Câmara o ano começou com incerteza. Aos poucos, o nome de Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, despontou como o favorito entre os parlamentares. Mas após as eleições municipais, a situação mudou. Lira declarou apoio a Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Depois disso, vários partidos seguiram a linha do atual presidente da Câmara e também apoiaram a candidatura de Mota, incluindo os partidos PL e PT. Agora, a avaliação é de que a vitória do deputado do Republicanos já pode ser dada como certa. Mas essa não deve ser a única votação importante neste ano. No fim de dezembro, os parlamentares conseguiram aprovar, em um esforço concentrado, algumas das propostas de maior impacto e de interesse para o governo federal, como foi o caso da regulamentação da reforma tributária, do orçamento e do pacote de corte de gastos. Agora, para este ano, uma das maiores expectativas é a apresentação e análise da proposta anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Para financiar o aumento da isenção, o executivo estuda introduzir uma alíquota efetiva de 10% para quem ganha mais de R$50.000 por mês. Outros temas que também não foram concluídos e ficaram pendentes para 2025 foram o projeto de lei que altera as regras para a aposentadoria de militares, além de mudanças no pacote de propostas para a segurança pública. Agora é aguardar a eleição das mesas diretoras para ver como vão ficar as prioridades de votação. E claro, as pautas do Congresso têm relação direta com a promessa do governo federal. Assunto para André Anelli. Para este ano de 2025, o governo federal espera manter a inflação dentro do intervalo de tolerância, que é de 4,5%. Ao mesmo tempo,
o desafio é baixar as taxas de juros, atualmente em 12,25% ao ano e com viés de novas altas nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom. Para atingir esses objetivos econômicos, o governo aposta em um efeito positivo da aprovação do pacote de corte de gastos e da regulamentação da reforma tributária. Outro campo prioritário do governo para 2025 é relacionado à sustentabilidade. Em novembro, o Brasil vai sediar a COP30, a Conferência do Clima. O Brasil mantém o foco em demonstrar o compromisso com as questões ambientais, não apenas para cumprir as metas estipuladas no Acordo de Paris sobre redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Uma outra preocupação do Brasil nesse sentido é assegurar para o mercado internacional que a produção agropecuária brasileira é sustentável, de forma a esvaziar os discursos de países contrários ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo já foi anunciado em 2024, mas o texto ainda deve passar por revisões legais e também por tradução. Além disso, os termos firmados pelos dois blocos econômicos ainda vão ser avaliados pelo Parlamento Europeu, composto por eurodeputados em número proporcional à população de cada país, e também pelo Conselho da União Europeia, que conta com ministros dos governos da região. É esse conselho que precisa ratificar o acordo para que ele tenha validade. Para ser aprovado, o acordo precisa do aval de pelo menos 55% dos países, representando no mínimo 65% da população total do bloco. O possível desfecho positivo desse acordo entre União Europeia e Mercosul em 2025 pode colocar um fim a mais de 2 décadas de negociações, o que torna o assunto como mais uma prioridade do governo para este ano novo. Ainda em Brasília, os tribunais devem se debruçar na discussão de pautas que ficaram pendentes. Destaque de Janaína Camelo. No Judiciário, a expectativa para 2025 é grande com relação ao julgamento no Supremo Tribunal Federal de eventuais denúncias por parte da Procuradoria-Geral da República aos indiciados em inquéritos que incriminam o ex-governo de Jair Bolsonaro. O próprio ex-presidente é indiciado nos inquéritos sobre a fraude em cartões de vacina, sobre a venda de joias presenteadas ao Brasil e sobre a tentativa de golpe de Estado. Se a PGR oferecer denúncia contra Bolsonaro e os ministros aceitarem, o ex-presidente vira réu em uma ação penal no STF. Além disso, neste ano deve ser concluído também o inquérito das fake news, que mira o chamado Gabinete do Ódio do governo de Jair Bolsonaro e da ABIN paralela, sobre a espionagem ilegal por parte do ex-governo de autoridades e políticos desafetos ao então presidente. Com isso, o STF prevê uma avalanche de ações penais decorrentes dos inquéritos e um mar turbulento neste ano, nas palavras do próprio presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Outro julgamento, que deve acontecer no primeiro semestre de 2025, é dos réus no caso do assassinato de Marielle Franco. O STF vai decidir se condena os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Também ficou para 2025 no STF concluir os trabalhos de conciliação sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e também o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais, em que o Supremo decide se as plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros nas redes sociais. A maior cidade do país também deve estar em foco neste ano. O repórter Álvaro Nocera conta o que deve movimentar o governo paulista. Aqui em São Paulo, uma das principais apostas do governo para este ano é o avanço na pauta de privatizações. No dia 18 de dezembro, o governador Tarcísio de Freitas fez um balanço sobre os 2 anos de gestão em São Paulo. Ao todo, 9 leilões foram realizados neste período. De acordo com Tarcísio, as vendas e as parcerias público-privadas estão trazendo um total de 780 bilhões de reais em novos investimentos para o Estado. Só neste ano foram contratados 340 bilhões de reais, valor que supera a estimativa inicial de 100 bilhões. Entre os principais destaques estão a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que é a EMAI, e também da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Só no caso da Sabesp, 32% das ações foram vendidas e a arrecadação foi de mais de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Mas, segundo Tarcísio, o novo contrato de concessão deve garantir cerca de 260 bilhões de reais em investimentos em saneamento. Ainda de acordo com o governador, o número deve aumentar. 68 bilhões de reais até 2029. 15 bilhões de reais já em 2025. Levando água e esgoto para quem não tem. Aí nós vamos poder realmente sonhar com Tietê despoluído. Segundo Tarcísio, a privatização da Sabesp é o maior legado da gestão até agora. Mas o ano também foi marcado por polêmicas, como foi o caso do leilão para privatizar a construção e manutenção de escolas estaduais. O certame não envolvia as atividades pedagógicas, que seguem sob responsabilidade da Secretaria da Educação. Para 2025, um dos focos do governo paulista é a venda de linhas do metrô e a expansão da malha ferroviária pelo estado, principalmente na ligação entre a capital e a região metropolitana. Além disso, outra grande expectativa da gestão é o leilão para a construção do túnel entre Santos e Guarujá, no litoral. Segundo Tarcísio, a previsão é que a concessão seja feita já no próximo mês. Ao todo, 10 leilões estão programados para este ano, com investimentos estimados em 400 bilhões de reais. No fim do ano passado, Tarcísio de Freitas também admitiu que planeja disputar a reeleição em 2026. De acordo com o governador, a entrega de projetos importantes até 2030 o motiva a tentar a permanência no cargo. E os olhos do mundo também estarão voltados para o Brasil neste ano. As informações com o Misael Mainetti. Quando o assunto é meio ambiente, os olhares este ano estão voltados para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O governo federal intensifica os preparativos para receber mais de 60 mil pessoas, entre chefes de Estado, diplomatas, empresários, investidores, ativistas e delegações dos 193 países membros. O evento coloca o Brasil como catalisador de discussões ambientais globais e específicas da região, como a redução de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, o financiamento para países em desenvolvimento, a preservação de florestas e da biodiversidade, o uso de energia renovável e soluções de baixo carbono, além dos impactos sociais das mudanças no clima. O Brasil tem uma das maiores florestas tropicais do mundo e tem um papel fundamental na mitigação dos efeitos das transformações climáticas. A COP30 mostra ao mundo a importância da proteção da floresta amazônica para o equilíbrio do planeta e também os esforços do país em contribuir com essa e com outras preservações. A expectativa é que o evento deixe algum tipo de legado em infraestrutura e em turismo. O governo do Pará também quer aumentar a qualificação de mão de obra e investir em preservação ambiental. O evento acontece de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará, coração da Amazônia. Seguindo a ordem cronológica, pelo menos nesse começo de debate, vamos falar de posse de prefeitos que foram eleitos, que foram reeleitos nas eleições de outubro do ano passado. Essa eleição marcou o avanço dos partidos de centro no comando das cidades, com destaque para PSD e MDB. E há um destaque negativo para o país. Dos 5.569 municípios, apenas 727 são governados por mulheres a partir desse ano, ou seja, 13%. Tem muitos aspectos desse debate que a gente vai tratar aqui, mas antes de trazer essa perspectiva de representatividade, queria te ouvir agora, você que acompanha muito a política aqui em São Paulo, quais deverão ser, porque essas pautas já devem estar sendo discutidas. Tivemos um prefeito reeleito aqui para a capital paulista. Quais serão as principais pautas agora ao longo de 2025 que precisam avançar? Olha, a grande pauta, Lívia, é a segurança pública aqui na cidade de São Paulo. Uma pauta que está coordenada em capital e estado também, né? Tentativa aí de parceria de novo e se repetindo desde o cenário das eleições entre o prefeito Ricardo Nunes, que se reelegeu apoiado no governador Tarcísio de Freitas. Então, 2025, o que precisa mudar
para eles, para conseguirem ter um bom cenário aí para frente, é a questão da segurança pública. Tem muitos projetos sendo tocados na região central, tentativa de passar a sede administrativa para o governo para lá. Tem alguma diminuição de índices já de furtos e de roubos, mas a percepção de segurança da população ainda é muito ruim. E uma questão muito forte, Cracolândia. Está no centro do debate da capital paulista. Essas questões, elas vêm e vão. Claro que tem outras importantes, né, nesse momento. Tem transporte, a questão do trânsito na cidade, educação e saúde sempre em pauta. São aí as principais, inclusive, pastas que vão receber dinheiro do orçamento 2025 esse ano da Prefeitura de São Paulo. Ficaram aí acima, mas a segurança pública é o grande foco ainda da capital paulista aí para frente, e as mudanças climáticas, que a gente comenta extensivamente aqui, o quanto chuvas e ventos fortes estão prejudicando a cidade, região metropolitana também, mas são dois grandes destaques para esse ano. Acredito, Túlio, que seja um retrato das maiores necessidades no país, ou pelo menos boa parte dele, né? Segurança pública é uma reclamação comum em várias regiões, para não falar todas as regiões, é aquilo que a população sente na pele, no dia a dia, e a questão das mudanças climáticas ou da emergência climática, como disse na semana passada a Maria de Carli. Teremos grandes desafios para 2025, com certeza. Eu destaco que os prefeitos agora, ao assumirem os seus mandatos, terão que olhar com muito cuidado, com muita cautela para o orçamento municipal, porque toda troca de governo, nós temos pela Lei de Responsabilidade Fiscal a necessidade de pagar os chamados restos a pagar, que é um transtorno na vida dos prefeitos. Os prefeitos, eles vão assumir um orçamento, salvo aqueles que foram reeleitos, eles vão assumir um orçamento que foi idealizado pela administração anterior, que não é um orçamento herdado, não é um orçamento que eles idealizaram, e que certamente tem ali uma quantidade muito grande de restos a pagar ou de dívidas, né, para a população entender melhor. Então, as promessas de campanha que muitas vezes os prefeitos querem implementar logo no primeiro ano, se ele tiver uma administração responsável, ele não poderia fazer, ele não poderia implementar, porque o primeiro ano, muitas vezes, é o ano que ele tem que fazer as reformas administrativas, as reformas orçamentárias, para aí sim ele preparar as finanças do município para poder atender essas demandas. As demandas, Lívia, são muitas. Nós temos demanda na área da segurança, da saúde, da educação, do transporte coletivo, de enfrentamento às mudanças climáticas, que exigem, por exemplo, enfrentamento às mudanças climáticas exigem obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura, normalmente, elas vêm de grandes licitações demoradas, porque é preciso reservar do orçamento uma fatia considerável que não deve ter aqui no primeiro ano. A licitação já é um processo que vai se alongar aí no mínimo por um ano, porque muitas dessas licitações precisam de leis autorizativas prévias também, precisa ter uma discussão com a Câmara de Vereadores. Então, eu vejo um cenário em 2025 de frustração daquilo que se prometeu na campanha e aquilo que se poderá realizar. Soma isso ao cenário econômico, que o Brasil está vivendo uma dificuldade econômica nesse momento. Então, não vai vir recursos aos montes do governo federal, por exemplo, para socorrer os municípios nessa linha. Então, é mais ou menos como aquela montanha-russa no escuro. Você entra e no final eu vou te falar se a experiência foi boa ou ruim, mas o susto provavelmente será grande. Essa questão econômica é muito importante. A gente viu ao longo de 2024, terminamos 2024, Bruno, com pautas econômicas com muito protagonismo no Congresso Nacional e pacote de corte de gastos, obviamente, que vai efetivamente começar a ser implementado em 2026, não vai ser agora em 2025. Algumas medidas eu acho que em 2025 já começam a funcionar. Mas essa questão, estou te levantando várias questões, tá? Esse ponto que o Túlio citou sobre o endividamento, as dificuldades orçamentárias dos municípios, dos estados, é um ponto de atenção muito importante. E há pautas no Congresso Nacional que devem avançar agora em 2025, até para ajudar esses estados, o que reflete também nesses municípios, para tentar renegociar essas dívidas, porque são valores gigantescos, né? São e são muito reflexo, eventualmente, desse excesso de renegociações, né? Porque, no final das contas, isso incentiva os estados maus pagadores
a continuarem sendo maus pagadores, né? E muitos dos termos que têm sido apresentados para essa renegociação são assustadores, né? Beneficiam 1 ou 2 estados às custas de todos os demais, certo? Porque no final das contas todos pagam a conta, né? Mas de fato, 2025, primeiro ano de mandato municipal, é o ano de maldade, né? É o ano que você fecha o caixa, né? Aperta o cinto, aumenta a arrecadação, diminui a despesa para fazer caixa ao longo do mandato, né? E daí você queima toda essa gordura até o final dos 4 anos, né? Lógico que a lei de responsabilidade fiscal tenta limitar, né, o quanto que você pode queimar de caixa, o quanto que você pode concentrar esse ajuste em um ano ou outro, né? Mas enfim, esse é o panorama municipal, né? No plano federal e estadual, né, que aí é outro timing em função das eleições, eu diria que a gente está num momento em que o pedal no freio devia estar sendo pressionado com muito mais força do que está sendo, né? E dado que a gente já está chegando na segunda metade do mandato federal, por exemplo, a gente já vê o governo levantando o pé do freio muito antes do que deveria, né? E esse é um ponto de bastante atenção. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. Maria, você é livre para falar do que quiser em relação a esses prefeitos e vereadores que vão tomar posse, que tomaram posse agora no comecinho do ano, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da representatividade. Certo. A gente avança, mas ainda precisa avançar muito mais, né? Sim. Eu queria dizer que os meus colegas de mesa trouxeram bastante pontos importantes, de fato, a questão da segurança, da responsabilidade fiscal, a questão do manejo da questão da Cracolândia, aqui em São Paulo principalmente. Tudo isso, muito importante. Eu acho que é importante a gente também entender uma das preocupações de 2018, que ainda são latentes aqui, é a questão da educação pública no Brasil, e ver de fato como a educação municipal, principalmente, falhou com os nossos estudantes. A gente viu um índice recente que o Brasil está atrás da Bósnia em termos de qualidade de educação, e São Paulo, por exemplo, é um caso que vai ter um orçamento de quase 25 bilhões para a educação no município no ano que vem, e tem índices pífios no IDEB, na questão da qualidade educacional. Então, eu espero que esses novos gestores municipais tenham uma administração eficiente com o montante de dinheiro que eles têm para gerir uma educação que, de fato, não faça com que as próximas gerações estejam perdidas. Quanto à relação à representatividade, a gente sabe que a política é um meio muito masculino. Eu mesma atuo na política, no Real Politics. Eu sei que é muito masculino ainda, e eu vejo com bons olhos o crescimento das mulheres, da representatividade feminina, que a gente sabe que as mulheres... existem pesquisas, tá, gente, do FMI, que falam que as mulheres como líderes são extremamente competentes. A corrupção é reduzida quando as mulheres estão exercendo cargos de poder, por conta de diversos fatores. Um deles é a timidez e vergonha dos homens atuarem com corrupção quando as mulheres estão no comando, e o olhar atento para políticas mais sociais, como a questão da educação, da saúde, principalmente a saúde da mulher. E tem um dado que você pode me averiguar se é verdade. A questão, a média da representatividade no legislativo em relação nas casas legislativas subiu para 18% no Brasil. Antes era 12%, agora está 18%. Então eu espero que a gente tenha aí um crescimento maior, que esse efeito seja dominó para um país que necessita urgentemente de um olhar feminino na política. Túlio. Olha, eu queria agora falar um pouco mais concretamente sobre a cidade de São Paulo no assunto da segurança pública. O que o prefeito pode fazer? Vamos olhar para os números. Todos os candidatos, incluindo o Ricardo Nunes, falaram: nós precisamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Tá? Só que o gasto com segurança pública hoje no orçamento da Prefeitura de São Paulo é 1,3 bilhão de reais. Então, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para que ele, por exemplo, muitos candidatos falaram em dobrar o efetivo. Vamos imaginar que vai dobrar o efetivo. Cada faixa do orçamento, 45% ou 50%, vamos arredondar, representa com despesa de pessoal. Então, para dobrar o orçamento, ele teria que ter mais 600 milhões de reais em previsão orçamentária para isso. Não existe, não está no orçamento de 2025. Então, não é possível um grande incremento de melhoria na segurança pública através do aumento de efetivo, que foi uma proposta colocada pelo prefeito. Então, quando a gente fala de responsabilidade fiscal, não é um tema que um tema só de teoria, que não tem a ver com a prática. É para saber se efetivamente vai ser possível implementar. Então, olhando para a cidade de São Paulo, o que nós temos de principal problema de segurança hoje? O roubo de celular.
né? Cracolândia e roubo de celular. Os números, uma coisa é a sensação de insegurança, outra coisa é a segurança em si. Os números na capital, no estado de São Paulo, em relação a latrocínio, por exemplo, eles estão caindo, eles são os menores do Brasil, né? Muito embora está longe de ser o ideal, mas eles são menores. Então, o que é possível fazer, por exemplo, com menos orçamento? Fazer uma campanha, a prefeitura, ir atrás das empresas receptadoras desses celulares no centro, investir em programas de saúde pública com o pessoal da Cracolândia, porque ali na Cracolândia não é questão também de ter 10, 20, 30, 50, 100 guardas. A questão é o seguinte, a pessoa, quando você chega para a pessoa dependente, ela não vai se tratar logo na primeira abordagem. Então ela não vai se tratar na primeira, não vai se tratar na segunda, não vai se tratar na terceira. De repente, na 10ª abordagem é que é possível convencer essa pessoa ou levar essa pessoa para um tratamento. Vai levar a pessoa para o tratamento, aonde que ela vai ser tratada? Será que a prefeitura tem os equipamentos para receber e cuidar dessas pessoas? Então, eu acredito que ações focais, pontuais, aqui em São Paulo, com inteligência, com planejamento, elas serão mais eficientes para melhorar a segurança pública do que uma promessa de campanha, eu vou dobrar o efetivo, porque isso não é possível. Dobrar o efetivo vai depender, eu acredito, que de uma previsão aí para os próximos 4 anos e olhe lá se ele economizar muito em outras pastas. Então, trazer esse ponto bem concreto para a gente entender como vai ser a vida do prefeito em 2025. Nada além do que aquele compromisso de gestão que a gente estava falando no programa da semana passada, né? No último fim de semana de 2024. É você aprender a fazer mais e melhor com aquilo que você tem. Exatamente. É mais ou menos nessa linha que você está seguindo. Eu ouvi uma vez um colega falar, corte de gastos, aumento do dólar, isso não muda a vida do cidadão, daquela pessoa economicamente menos favorecida, muda muito. Tudo gira em torno disso. O Estado tem que controlar os seus gastos, não só quantitativamente, como qualitativamente, porque aí sim é possível implementar e melhorar os serviços públicos. Fora disso, é promessa vazia. Totalmente, foi o que eu trouxe no caso da educação aqui, que São Paulo tem um orçamento de 25 bilhões e a gente tem um dos piores índices IDEB em comparados com outras cidades, por exemplo, que não chegam à metade desse orçamento. E isso é um problema de gestão, de fato. O que está acontecendo de errado? Né? Como é que está sendo a questão da avaliação dos estudantes, a questão dos professores, da relação dos professores com os estudantes, tudo isso é muito complicado. E eu acredito que projetos de inovação, como parcerias com escolas, instituições que possam melhorar a administração dessas próprias escolas que estão sucateadas aqui no município, é muito bem quisto. É inovação, né? Inovação no setor público, junto com uma boa gestão. Levando essa discussão da educação e ampliando para a saúde, Beatriz Manfredini, e ultrapassando as barreiras do município, vamos falar de Estado agora. A gente teve no final também de 2024 a aprovação na Assembleia Legislativa daquela PEC que flexibiliza os gastos da educação, possibilitando que pelo menos 5% daqueles gastos constitucionais que obrigatoriamente precisam ir para aquela área específica, que esses 5% possam também ir para a saúde, se naquele momento a saúde precisar mais desses recursos. Politicamente não foi uma pauta fácil para avançar. O que você diria sobre isso para a gente? Tem alguns pontos interessantes sobre educação em São Paulo, Estado e município. Boa. Município, pegando esse ganchinho ainda da Maria, é importante a gente falar que há uma ideia na capital paulista de se fazer convênios, exato, como acontece nas creches, em outras escolas. Isso aconteceu no centro de São Paulo, com o Liceu, que ia fechar na pandemia. A prefeitura defende que os números foram muito melhores no Liceu do que nas outras escolas da prefeitura. E nos bastidores tem uma força ali acontecendo para que outras escolas, as com os piores índices, sejam também conveniadas. Tem uma resistência muito forte ainda, mas é um projeto que ainda por baixo vai surgir ainda em 2025, provavelmente. E aí, passando para a educação do Estado, tem esse projeto e tem as escolas cívico-militares que devem entrar em pauta agora em 2025. Esse projeto foi muito difícil, os setores da educação como um todo entraram ali forte, né, com protestos, enfim, dentro dessa discussão, que acabou vencendo. O argumento principal do governador Tarcísio de Freitas era o seguinte: ele tinha que, por vezes, inventar gastos, digamos assim, para a educação, para poder cumprir a Constituição. O que acontece é que a Constituição de São Paulo era diferente da federal. A de São Paulo determinava que 30% do orçamento tinha que ser destinado
para a educação. Na federal, 25%. Então, ele queria igualar a Constituição de São Paulo, a Constituição Federal e deixar esses 5% flexíveis. Então, ou eles vão para a educação, ou eles vão para a saúde. E um outro argumento usado é que a população está envelhecendo e que, então, além de gastos primários, né, com a educação, são necessários um número maior de gastos agora com a população envelhecida. E aí, no meio dessa mudança, então, em que o governador vai poder, a partir do ano que vem, decidir para onde vão esses 5% de recursos, que foi aprovado com dificuldade na LESP, mas foi, a gente tem as escolas cívico-militares que serão implementadas e uma mudança recente, que foi o leilão das escolas públicas. O leilão da construção, importante dizer, construção, a parte administrativa de segurança, isso foi concedido à iniciativa privada e terão outros leilões, a ideia é essa, no ano que vem. Então, tem um processo partindo da capital e também do Estado de concessões, convênios e privatizações quando a gente fala dessas escolas, o que pode mudar um pouco a gestão. Também há uma resistência forte dos setores de educação, mas nesse caso do convênio é diferente, mas nesse caso específico da privatização dos leilões do governo, por enquanto, a Secretaria Estadual permanece com toda a parte educacional. É isso que está escrito no contrato e a gente tem que ver. Similar a... E administração, que seriam da iniciativa responsabilidade da iniciativa privada. Similar ao que vai ocorrer nas escolas cívico-militares. A parte educacional está no guarda-chuva da Secretaria da Educação. É uma discussão importante porque, na teoria, seria assim, mas há uma preocupação dos setores educacionais de que talvez haja, eu vou usar uma palavra, mas não no sentido pejorativo, uma contaminação dessas questões ligadas à privatização e das escolas cívico-militares também na parte educacional. Na teoria não é para isso acontecer, mas há uma preocupação de segmentos da sociedade que isso aconteça, né, Bia? É uma preocupação que os diretores das escolas percam algum controle educacional, que não consigam mais manejar como acontece atualmente. Por outro lado, o argumento do setor, do governo, da prefeitura no caso, é que não está bom do jeito que está e que eles dizem que isso vai aliviar a parte educacional. Porque diretores que hoje se preocupam com segurança ou com questões terceiras, digamos, vão poder focar na educação. Mas há esse receio, então, dessa contaminação. Há receio também de, mais para frente, privatizar, demissões, uma questão ampla. Que pode acontecer. É uma questão muito ideológica, isso mesmo que vocês tocaram aqui. Há um medo do contágio, né? A questão, né? Então, se preocupa sempre o que as próximas gerações vão pensar, né? A educação é o modelar das próximas gerações. E interessante, a Bia tocou na questão dos convênios escolares, né? A gente vê que é uma iniciativa que vem ganhando força não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, como Minas Gerais. É uma pauta muito, muito latente para certos partidos, como o Partido Novo, mas eu trago aqui alguns resultados benéficos, né? Tem um projeto Somar do governador Romeu Zema, que fez esse convênio escolar com algumas instituições que estavam sucateadas, e a gente vê aqui, né? Eu não tenho os números concretos, mas quem der um Google vai conseguir. A satisfação da comunidade escolar avaliou que melhorou muito o engajamento dos estudantes, da família. Então, o clima escolar melhorou, sendo mais positivo. E tem um exemplo aqui, ó, uma das piores escolas, que é a Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco, onde a aprovação dos alunos saltou de 62% para 93%. Eu espero que não tenha sido aprovação automática, e sim uma aprovação baseada em bons critérios de ensino. Bruno, privatizações, a Bia entrou nessa questão aqui. É uma das principais ou a principal bandeira do governador Tarcísio de Freitas. E aí, privatizações em vários setores que já avançaram em 2024 e com perspectivas de avançar ainda mais ao longo de 2025. Na perspectiva econômica, pensando nessas áreas que seriam atendidas pelas privatizações aqui em São Paulo, seria algo positivo? Há pontos de preocupação? Eu diria que é positivo, sim. Acho que até aqui a gente tem boas experiências, né? Algumas ruins, mas a maioria positivas. Então, eu diria que já se acumulou ali um certo know-how no desenho dessas concessões, no desenho dessas privatizações. E nesse sentido, acho que é um sintoma, né? Acho que a população
pede melhora do serviço público, o Estado muitas vezes não consegue prover essa melhora por conta própria, e nada mais óbvio, né, do que apelar ali ao setor privado para gerir, né, muito desse recurso que muitas vezes é para a própria população. Então, acho que uma saída muito positiva, e nesse sentido São Paulo é até, de certa forma, laboratório, né, para o resto do Brasil, né, ainda que a gente saiba que outras cidades, em outras regiões também têm andado nessa direção, mas acaba servindo de exemplo, claro, nos casos em que são exemplos bem-sucedidos, né? Pode falar, Bia. Túlio, já passo para você. Eu acho que para as famílias há uma coisa interessante diferente dos setores da educação, que é um pouco do que a gente falou do político de fora ser bem aceito, é mais ou menos isso, acho que acontece agora com a aceitação de algumas dessas convênios, dessas parcerias privadas, porque, por exemplo, a Escola Cívico-Militar teve grande aceitação da comunidade escolar até agora em São Paulo. Eles fizeram audiências públicas. Capital. No Estado todo. Audiências públicas, e mais de 300 escolas, com a comunidade, com pais e alunos, sinalizaram que querem fazer a mudança para o sistema cívico-militar. O governo de São Paulo escolheu 60 para começar, mas são várias. Então, é um pouco do que me parece essa narrativa de não tá bom do jeito que tá, vamos procurar algo diferente para mudar, que a gente conversou na semana passada também, inclusive. Inovação, né? Iniciativas inovadoras. Perfeito. Eu fico besta de entender que hoje em dia ainda existe uma resistência enorme nas parcerias do Estado com a iniciativa privada, que podem somar esforços, conjugar esforços e melhorar no final a qualidade de educação, a não ser que seja realmente por uma ideologia muito radical, uma ideologia muito enraizada, para não enxergar o óbvio, não enxergar o que funciona na prática. Lembro que isso já aconteceu na área da saúde, né? Em 98, nós temos a Lei 9638, que é a lei das parcerias na área da saúde. E isso foi objeto de discussão também na ocasião, até discussão jurídica. O Supremo entendeu pela constitucionalidade dessas parcerias, e nós sabemos que o Estado ele tem as suas deficiências burocráticas, as suas deficiências operacionais, e que isso pode ser ajudado pelo modelo privado. Vamos de novo para o caso da saúde. Qual era o grande problema, e é ainda hoje, do Estado na área da saúde? Conseguir concursar médicos, conseguir colocar médicos nos hospitais. O que a iniciativa privada faz nesse caso, através de contratos de gestão? A iniciativa privada consegue essa mão de obra que o Estado, através dos concursos públicos, não consegue. Isso mostrou, na prática, um aumento expressivo do número de atendimentos, número de consultas. É evidente que você tem que fiscalizar o cumprimento desse contrato de gestão. Pode ter problema, pode ter corrupção, pode ter má prestação, pode ter tudo ali. Mas é melhor você ter a oportunidade de fazer uma parceria que, na prática, mostrou um atendimento muito maior na área da saúde, por exemplo, do que não ter a parceria. E vamos para a área da educação. Na área da educação, já é uma realidade essas parcerias. Quem conhece educação pública sabe que, por exemplo, institutos como o Google for Education, até a Lego, o SESI, etc., todas essas entidades sem fins lucrativos, algumas pelo menos sem fins lucrativos, ou que trabalham com inovação, já atuam em parceria com as prefeituras ou com os estados. Então, por que não usar o know-how, usar a tecnologia, usar os bons resultados dessas entidades para conjugar esforços? Veja, estão falando muito das escolas cívico-militares. Pode também fazer parceria com escolas construtivistas. Aqui não está em jogo a ideologia, a questão. Aqui está em jogo aquilo que pode conjugar esforços e melhorar a educação de São Paulo. Mas é a autonomia do poder público, que ele é que vai definir a grade, ele que vai definir o currículo. Ok, ele continua definindo. Ele continua definindo da forma dele, mas a maneira de executar, as metodologias que são aplicadas, a inovação, isso pode ser aproveitado. Então, por que não ser aproveitado? E outro ponto que eu não consigo entender também é qual é a resistência de fazer uma concessão de obra pública? Será que o diretor da escola tem que se preocupar se está com goteira no prédio, se está com rachada a parede, se tem que trocar o piso? Ele tem que se preocupar com a educação.
né? Então, essa concessão da obra ela não mais é do que isso, do que tornar a administração especializada, tornar a administração do prédio público eficiente. Então, eu sou um defensor desses modelos, evidentemente que eles têm que ser controlados, fiscalizados, mas eles mostram na prática, como mostrou na saúde, que há um incremento muito grande nos resultados. Eu concordo com o Túlio, só me permite acrescentar, Maria. Não só a saúde, também como cultura. A cultura também já faz parcerias assim. A gente tem aqui no próprio município de São Paulo, o MASP é gerido por uma organização, outras grandes instituições culturais são geridas por organizações, né, sociais que têm o cunho de serem entes privados, mas para mim a ferida em toda a questão da educação é principalmente ideológica. É isso que eu ia te perguntar. É ideologia. O que dificulta mais esse modelo de gestão? Não é nem a questão da implementação do novo modelo, é a questão ideológica. É uma questão ideológica, porque, infelizmente, né, a gente sabe que tem, como a Bia colocou aqui, tem um medo da comunidade educacional, de perder o emprego, os professores, né, tudo isso, tem esse medo administrativo, esse medo com a questão da carreira, de plano de carreira e todas essas transformações, mas, principalmente, eu acho que é uma questão muito ideológica que está intrínseca dentro da nossa educação brasileira. A gente sabe, né, que existe um viés e que, inclusive, muitos torcem o nariz para qualquer tipo de gestão privada, um preconceito que, como a gente bem colocou, não vai alterar o currículo escolar. Quem vai continuar administrando o currículo escolar e tudo isso, o desempenho, é o MEC e a Secretaria de Educação. Então, é apenas para dar um suporte financeiro, um suporte administrativo, porque não cabe a um diretor de escola ter que ficar se preocupando com goteira, como o Túlio falou aqui. Então, é ideológico, é o medo da privatização, é o medo de mexer com a cabeça das futuras gerações que causam tudo isso. E aí, o que acontece? Piora, porque esse medo, essa ideologia vai para a esfera política. Então, você tem políticos de direita que defendem esse tipo de parceria e os políticos de esquerda que são completamente contra esse tipo de iniciativa. E aí você tem um embate que só vai ser resolvido com a questão de um governo num executivo forte. E uma explicação final importantíssima. Se fala em privatização, mas é errado o termo juridicamente, porque não se trata de privatizar. Privatizar o que seria? Vender, por exemplo, o ensino público e passar a cobrar valores. Então, não é disso que se fala. A Constituição proíbe a cobrança de valores no ensino público, quando é oferecido pelo estabelecimento oficial de ensino do Estado. Então, não haverá uma privatização nenhuma. O que haverá, o convênio significa uma conjugação de esforços. Então, o Estado continua atuando em parceria, paralelamente, em parceria com a iniciativa privada, para que essa conjugação de esforços melhore a qualidade do serviço gratuito que continuará sendo oferecido pelo regime público à população. Exato. Mas a privatização é como falam de maneira mais política, fácil, né? Para ter o ganho político. Tem um tom pejorativo, né? É um tom pejorativo, exatamente. Parece que está vendendo e agora vai cobrar. Não é esse o caso. Podemos até discutir cobrança em universidades públicas. É um tema, acho que, só para um programa à parte. Mas boa ideia. Se trata aqui... A gente pode pensar nisso ao longo de 2025. Obrigada pela ideia. Muito obrigada pela ideia. Vamos agora lá para Brasília, gente, ou pelo menos discutir assuntos lá de Brasília. No ano passado, antes mesmo das eleições municipais, a escolha do sucessor de Lira já era quase dada como certa. Elmar Nascimento, do União Brasil, despontou primeiramente como favorito. Mas após as eleições, a situação mudou completamente por vários fatores não só influenciados pelas eleições. Após o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciar apoio a Hugo Mota, do Republicanos, vários partidos também declararam apoio ao candidato, inclusive PL e PT. Os parlamentares vão definir no próximo ano os próximos presidentes, no próximo ano que já está acontecendo, né? Os presidentes da Câmara e do Senado. Enquanto isso, no Senado, a situação é diferente da Câmara. O nome de Davi Alcolumbre, do União Brasil, já é praticamente dado como certo. Eu acho que a gente chegou num ponto, vou voltar com você, Maria, acho que a gente chegou num ponto que está tudo dado como certo. Dificilmente a gente vai escapar de Davi Alcolumbre
como o sucessor de Rodrigo Pacheco e de Hugo Mota, sucessor de Arthur Lira. O cenário é esse. Esse sim tende a se concretizar desse jeito. E é importante a gente frisar que a gente teve as eleições municipais e tudo isso, mas as eleições de verdade são essas aí que acontecem em Brasília. Elas são feitas a portas fechadas, numa realidade que é totalmente diferente do que o cidadão brasileiro entende e consegue compreender, porque são negociatas muito, muito bem feitas pelos líderes partidários, os líderes políticos, e que impactam diretamente na bolsa do cidadão, no bolso do cidadão, no alimento do cidadão, porque você veja, né? A gente tem dentro dessa, por exemplo, eu estava lendo, né? Dentro desse pleito para o Hugo Mota, o PL e o PT se alinharam. Então, olha que engraçado como a lógica de Brasília é completamente oposta ao que acontece nas eleições municipais. Para mim, isso mostra muito a disfunção da nossa democracia brasileira e de como Brasília se afasta do dia a dia do cidadão e como o cidadão fica aquele impasse governante-governado muito distantes. A gente não sabe o que acontece em Brasília, mas sim, tudo tende a se concretizar e as coisas vão continuar como sempre foram em Brasília. O que também tem um ponto, uma provocação que eu deixo aqui, né? O Centrão seria o grande mantenedor da democracia brasileira, que não permite que a polarização tome conta dos principais cargos? Então, também é um debate a gente refletir, mas, de fato, se concretiza essas lideranças que vão impactar e muito no nosso bolso, nas emendas PIX, em tudo isso que a gente está acostumado a ver. Emendas são outras discussões aí também muito profundas. E, Túlio, parece, às vezes, para o cidadão comum, para nós aqui que não somos políticos, que discutir eleição para quem vai ser o próximo presidente da Câmara e do Senado é algo muito distante. Não é. A gente está falando, entre outras coisas, de sucessão presidencial. A gente está falando de personagens que definem, têm força para definir o que vai ser discutido nas duas casas, ou seja, projetos que mudam a vida de todo brasileiro. Então é preciso que a gente olhe com atenção para essas eleições que estão quase acontecendo já agora em fevereiro. Fundamental. Tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Então ele não está assim aberto, transparente ao público em geral. Na verdade, essa situação ela mostra realmente a força do Centrão, né? E não é um Centrão que tem uma força apenas de criar um projetinho de lei, não. É um Centrão que controla e executa o orçamento público. É um Centrão que fez aumentar de 19 para 40 o número de ministérios, aumentando o gasto público. Por quê? Porque precisa acomodar esse pessoal dentro da administração pública. É um Centrão que agora, na medida de corte de gastos e na reforma tributária, colocou uma centena de emendas. Então, ele é um Centrão que recebeu uma reforma da Previdência lá do Paulo Guedes, na época do governo Bolsonaro, e propôs outra, substituiu aquela e propôs outra. A reforma da Previdência hoje que vigora no Brasil é aquela que o Centrão definiu. Então, na verdade, na prática, o Centrão governa muito o país, né? Então, é preciso que a gente realmente tenha uma atenção redobrada nessas eleições, que infelizmente está fora da população em geral, mas esse jogo de xadrez, essa movimentação de peças acaba repercutindo no destino do Brasil. E em 2025 vai ser a tônica. Nós temos aí projeto a PEC da segurança pública, a regulamentação da reforma tributária. Tudo isso vai passar certamente pela decisão desses caciques políticos ali. Eu faço uma brincadeira, se me permite. Quem me seguir no Instagram, eu lancei um artigo que fala que a Brasília é a Versalhes tropical. Tem uma lógica bem similar, né? O próprio Rui Costa escreveu um artigo sobre isso, foi muito criticado quando ele falou da referência dos palácios de lá, mas de fato tem uma semelhança, né? É ali uma ilha de governantes que estão distantes da população e tomam suas próprias decisões num sistema que é autossuficiente. Túlio, eu vou voltar para você, já volto com vocês, tá? Bia, Bruno, porque eu acompanho política já há algum tempo. Eu sinto que o Congresso, pelo menos hoje em dia, talvez esse protagonismo tenha crescido nas últimas décadas, não era tanto assim, tem uma força política, pensando na configuração geral da política brasileira, gigantesca. Mas até hoje, o brasileiro não valoriza a escolha de um deputado, de um senador, como valoriza
a escolha de um representante do Executivo. O que está faltando para aumentar a consciência da população que é preciso olhar com atenção para esses legisladores? Se a gente fizer uma pesquisa agora nas ruas, quem foi o último deputado que você votou? A grande maioria, vou chutar aqui, mas pelo menos boa parte, não vai nem se lembrar em quem votou. O que tem que mudar para mudar essa realidade? Sua pergunta, ela demanda uma resposta bem profunda. Eu sei, mas eu confio em você. Tá bom. Bom, eu acredito que o primeiro ponto aí, ele é cultural pelo nosso modelo presidencialista. Nosso modelo lá, a primeira Constituição Republicana, 1891, Rui Barbosa foi lá nos Estados Unidos, se inspirou pelo modelo presidencialista e trouxe para cá, né? Junto lá com o Prudente de Moraes, com os Barões do Café, eles implementaram... Bem, vocês estão vendo, né? Então, desculpa eu fazer essa digressão histórica, mas ela é importante. Então, o nosso modelo é presidencialista. Então, culturalmente, o brasileiro está acostumado a votar nos cargos de chefe do executivo, no caso do presidente da República. A questão é que, ao longo da nossa evolução constitucional, o Poder Legislativo foi se miscuindo, foi aumentando a sua ingerência. A gente vê hoje pelas emendas parlamentares, a gente vê que o Legislativo, então, ele foi se agigantando e interferindo na atividade do Executivo. Então, hoje nós temos um modelo parlamentarista / presidencialista, muito embora a forma seja só presidencialista. Não temos primeiro-ministro, né? Isso. Porém, não temos primeiro-ministro. Não formalmente, pelo menos. Aí tem um professor da Universidade de Nova York, Jeremy Waldron, que ele é um jurista, que ele diz que um país será desenvolvido e criticamente desenvolvido, politicamente desenvolvido, quando ele realmente prestar atenção no legislativo, quando ele cobrar o legislativo. Porque o legislativo é, de fato, a voz do povo. Ele é, de fato, ali o poder que seria nomeado pelo povo para controlar o governante, para conter o poder do governante. O judiciário não é eleito pelo povo, pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, pasmem, primeira instância, o juiz é eleito, e o México verdade. Agora vai ser. Na Inglaterra, mas essa é uma discussão para outro programa também. Mas o fato é que nós temos culturalmente uma herança de presidencialismo. Só que na prática, nos detalhes, no dia a dia, o parlamentarismo ele se agigantou. Situações como, por exemplo, infidelidade partidária. Eu acho um absurdo. E usa esse slogan, infidelidade partidária. O que significa isso? Significa que ninguém daquele partido pode votar contra a orientação da bancada sob pena de expulsão e perda da cadeira. Então usa-se um nome, olha, infidelidade partidária, precisamos acabar com isso. Na verdade é o contrário, porque você cria um castelo, um cacique político ali dentro do Congresso Nacional dizendo o seguinte, vote de acordo com o que eu mando, porque senão você perde a sua cadeira. Deveria ser o contrário, o brasileiro não vota no partido, o brasileiro vota na pessoa. Então, nós temos um modelo que é difícil de ser rompido, porque quem cria as leis, infelizmente, acaba criando para se encastelar mais e se perpetuar no poder. Eu acho que isso só vai mudar a médio prazo, realmente com uma mudança de cultura do povo brasileiro, para começar a cobrar mais o Congresso Nacional e fiscalizar e votar e saber em quem está votando. Mas acho que a gente até pode dizer, desculpa entrar no meio, fica à vontade, que isso já está acontecendo. Né? Acho que essa maior consciência sobre Congresso e Senado acho que já tem melhorado, né? Não sei se a gente pode dizer melhorado, ao longo dos últimos anos. Né? Acho que a quantidade ali de pessoas que se elegem, né? Com base simplesmente no barulho que fazem ou da reputação que têm ou enfim, de um passado de comédia ou de qualquer outro jogador de futebol que seja, diminuiu bastante, né? A quantidade de outliers, né? no sistema político. Lógico que estou fazendo aqui um julgamento se isso é bom ou ruim, mas acho que isso indica que as pessoas estão mais preocupadas, né, com quem estão elegendo no final das contas. Eu acho que as redes sociais são uma variável muito importante nesse sentido, porque elas tornaram tudo mais acessível. Agora político é celebridade. Você segue o seu político, você vê o que ele está fazendo, você acompanha. E as eleições, os debates mostraram isso muito. Né? Virou. É verdade. Isso é salutar. É positivo em Quando que nós iríamos ouvir na história do Brasil a população reclamar das emendas parlamentares? Porque realmente, para mim, isso é um absurdo, existir essas emendas parlamentares. O critério de liberação de recursos do governo federal para os estados e municípios, ele não deve ser político, ele deve ser técnico. Qual o município que precisa de mais apoio? Qual é o melhor projeto? Esse é o critério para a liberação de verba. E não o parlamentar poder usar aquilo lá como trunfo político perante os municípios. Quando que a sociedade brasileira iria discutir um tema desse? Gente, isso é incrível, para mim é um avanço. Realmente você está me deixando mais
mais otimista, Bruno. Espero que essa consciência e essa fiscalização da população aumente nos próximos anos. Eu nem ia falar tanto de redes sociais, mas não dá para a gente deixar de pensar no quanto essa pauta vai crescer e se modificar ao longo de 2025. Túlio, devolvo para você pelo seguinte: nós terminamos 2024 com o STF se debruçando sobre ações que tratavam no foco da questão sobre o Marco Civil da Internet, artigo 19, nível de responsabilização das redes sociais. Nos últimos anos, o Congresso não conseguiu avançar na regulamentação dessa pauta. Você vê alguma perspectiva de mudança nesse quesito agora ao longo de 2025 ou não? Olha, é difícil a gente, de novo, ter uma bola de cristal para 2025, mas o que eu vejo ainda é um cenário inalterado. Cenário inalterado no seguinte sentido: o Congresso Nacional, infelizmente, não edita as leis que são necessárias. E na ausência dessas legislações, o Supremo Tribunal Federal naturalmente se agiganta. E aí nós temos o chamado ativismo judicial, que nada mais é do que o Poder Judiciário substituir o legislador quando o legislador não atua. Então, o que tem hoje é a necessidade, para muitos, se coloca da regulação das redes sociais. Então, na ausência da regulação das redes sociais, o Supremo, ele passa ele próprio querer regular, quando, na verdade, essa discussão tão complexa, tão ampla, tão heterogênea, deveria ser feita pelos representantes da sociedade no Congresso Nacional, cada um com a sua opinião, com a sua voz, e não num escrutínio judicial com 3 ou 4 togados, decidindo uma questão tão complexa, tão complicadora. Então, para 2025, eu vejo ainda um cenário inalterado, um cenário de que o Congresso, infelizmente, tem receio, age pautado pela política e não pela necessidade. Então, um Congresso que vai se pautar mais pelas emendas, mais pelos projetos de interesse do governo e vai dar campo para o Supremo Tribunal Federal. As ações chegam lá pela falta de legislação. Pois é. E nesse caso, o STF não tem outra saída a não ser se debruçar, não? Tem outra saída, que Quais seriam? Que os juristas todos chamam de autocontenção, de respeito. Se não, porque a não legislação, como interpretação jurídica, ela também significa um mandamento. Significa um mandamento do seguinte: os direitos ali, por exemplo, liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito consagrado pela Constituição. Então, ela deve ter a sua máxima proteção. Em quais casos ela deve ser contida? Nos casos em que a lei delimita os seus limites. Se não há uma lei delimitando os seus limites, é porque o direito está dizendo não delimite, ou delimite menos. Então, essa ausência de lei também é um mandamento do direito. E aí o judiciário não poderia ele próprio querer, eu vou diminuir esse... Mas você citou um termo, delimite menos. A modulação, em alguns casos em que há vácuo na legislação, cabe então ao STF, que é o que foi discutido nessa questão que eu citei das redes sociais. Então, nesse caso, eu entendo que não, das redes sociais, eu entendo que não, porque aí são duas coisas fundamentais. Vamos pegar o exemplo do direito à greve. A Constituição falava que falava e fala que existe o direito à greve. Isso não estava regulamentado, não havia legislação para o setor público. O direito à greve é um direito que, para ser exercido dentro do serviço público, por exemplo, precisa de regulamentação. Então, quando você tem um direito que precisa de regulamentação e o Congresso não age, a omissão e como necessária para o alcance de um direito pode ser complementada pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma ação que chama mandado de injunção. Então, naquele caso, lá atrás, no caso das greves, o Supremo fez bem, em razão da omissão legislativa, e disse o seguinte: eu não posso deixar a pessoa sem o direito à greve. Como não tem regulamentação, eu vou regulamentar. Nesse caso das redes sociais, é o inverso. Não está se falando em regulamentar pelo Supremo alguma coisa para garantir o exercício de um direito. É o contrário, para tolher, para reduzir, para suprimir ou para diminuir a liberdade de expressão. Então, a posição do Supremo para completar uma lacuna de lei, ela deveria ser sempre positiva, para ampliar um direito e nunca para diminuir um direito. Entendi. A gente vai se debruçar nas perspectivas para 2025, sobretudo nas áreas da economia e no cenário internacional. Vamos acompanhar.
Aqui na América do Sul, habitantes de pelo menos 5 países devem ir às urnas nos próximos meses deste ano para definir quem serão os próximos representantes. Enquanto isso, na Europa, um dos destaques fica por conta da votação na Alemanha. Enquanto alguns países definem os futuros governantes, as guerras continuam sem perspectiva de fim no Oriente Médio e no leste europeu. Mas, em meio a tantos acontecimentos, os olhos do mundo estão voltados para os Estados Unidos nesse começo de ano. Isso porque o novo presidente americano, Donald Trump, toma posse no próximo dia 20. O republicano volta ao cargo com uma série de promessas que devem causar impactos em vários países. O nosso correspondente, Eliseu Caetano, acompanha de perto esses desdobramentos direto dos Estados Unidos. A posse de Donald Trump e os primeiros dias de seu novo mandato devem ser acompanhados por boa parte da mídia global, com impactos diretos no cenário político, econômico e até diplomático. De acordo com os analistas, caso siga o padrão de 2017, Trump poderá implementar ações rápidas em ordens executivas e alinhamentos políticos. Entre as expectativas estão a reforma da política imigratória, com restrição ao fluxo migratório, retomadas de políticas rigorosas na fronteira com o México, a possível ampliação do muro e maior controle na concessão de asilo. Ele também deve fazer uma revisão de políticas de cidade e santuário e até o aumento de deportações. Há um dado que afirma que há pelo menos 13 milhões de pessoas vivendo indocumentadas aqui nos Estados Unidos. Esse número é maior do que o da população do país de Portugal inteiro. Portugal tem algo em torno de 11 milhões de habitantes nesse momento. Donald Trump também deve fazer revisão de acordos comerciais, podendo retomar disputas com parceiros como a China e reavaliar compromissos multilaterais visando acordos mais favoráveis aos Estados Unidos. Ele também deve adotar medidas para flexibilizar normas ambientais e de negócios, incentivando os setores de energia, como o petróleo e gás. Na política externa, relações mais duras com a China. Espera-se uma postura firme no comércio de tecnologia, como o 5G e a inteligência artificial, e de questões geopolíticas como Taiwan. Trump também pode pressionar os aliados europeus a aumentar os gastos militares, avaliando o papel dos Estados Unidos na OTAN, além dos acordos climáticos, como, por exemplo, a possível retirada ou até o enfraquecimento de compromissos ambientais internacionais, como os assumidos no Acordo de Paris. E também com relação à revisão de políticas internas, viu? Trump deve buscar desfazer políticas adotadas no governo democrata, especialmente em temas como energia verde, saúde pública e impostos, da Suprema Corte no Judiciário, a ampliação da influência no sistema judicial com indicações conservadoras deve acontecer. E também há uma grande expectativa para a posse dele. Vai acontecer no próximo dia 20. Trump prometeu muitas coisas não apenas durante o período das eleições, como, por exemplo, o fim das guerras. E aí todo mundo se pergunta como ele vai fazer isso. E a gente, claro, vai seguir daqui dos Estados Unidos acompanhando tudo bem de perto. As promessas de Trump para esse novo mandato podem preocupar parte dos economistas brasileiros. Analistas do mercado avaliam que uma combinação de medidas pode aumentar ainda mais o preço do dólar. De acordo com os especialistas, um dos pontos de maior atenção é a proposta de Trump que envolve o aumento generalizado das tarifas de importação praticadas pelos Estados Unidos de 10% para 20% para todos os parceiros comerciais. Mas não é só a posse do novo presidente americano que aumenta a nível de alerta dos economistas. Os detalhes com o repórter Rodrigo Viga. 2025 está começando e promete ser um ano muito desafiador para a economia brasileira. 2024, do ponto de vista do PIB, surpreendeu com o crescimento acima dos 3%. Lá no começo do ano, falava-se em muito menos. Agora, em 2025, por conta de uma deterioração do cenário, fatalmente teremos um PIB menor. E os desafios não começam ou não terminam por aí. Contas públicas, isso virou
uma espécie de calcanhar de Aquiles do governo. O mercado está muito preocupado. Despesas, gastos, ajuste fiscal, relação dívida-PIB, tudo isso está precificado. Isso aparece na inflação, nos juros, na Selic, nos juros futuros e também nessa insatisfação por parte dos investidores, que ficam mais reticentes, mais ressabiados. A perspectiva é que em 2025 o poder de compra do brasileiro seja menor por conta desses e de outros fatores. 2024 foi o ano que contou com muitos estímulos do governo do ponto de vista fiscal e isso não vai se repetir agora em 2025. Analistas e especialistas esperam também dificuldade para algumas empresas que têm papéis na Bolsa de Valores. São empresas que dependem justamente dessa capacidade de compra dos brasileiros, de massa salarial, de renda e também de crédito. Tudo que deve estar mais contido e retraído agora no ano de 2025. Espera-se então que empresas que têm ações no ramo de varejo, construção civil, shopping centers e companhias aéreas sofram um pouquinho esse ano. Vamos começar então com economia. A economia brasileira foi pressionada ao longo do ano passado. A cotação do dólar chegou a passar dos R$6 pela primeira vez. Isso logo após o anúncio do pacote de corte de gastos do governo. A medida do Ministério da Fazenda, por meio do ministro Fernando Haddad, tem o objetivo de economizar cerca de 327 bilhões de reais até 2030. Junto ao pacote, o ministro também anunciou o projeto que tem o objetivo de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Essas medidas devem ser anunciadas nesse ano pelo Congresso Nacional. Na semana passada, Bruno, nós falamos, no final de semana, de que parte do pacote já começou a avançar logo no finalzinho, na reta final de 2024. A discussão continua agora em 2025 e talvez nesse ponto que seja o mais polêmico e alvo de críticas do mercado, que é a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil. Essas pautas especificamente, o que você projeta agora para 2025 em relação a elas? Olhando especificamente para o imposto de renda, acho que o governo está fazendo uma medida que eu imagino que seja mais eleitoreira, ou seja, ampliar ali a faixa de isenção para tentar melhorar a qualidade de vida e aí, enfim, trazer esse voto para si. Mas a grande questão é que para ele fazer essa isenção, ou seja, abrir mão de receita pela lei de responsabilidade fiscal, ele tem que trazer alguma outra receita para repor. A forma que ele sugeriu fazer isso, a taxação ali dos super ricos, que eu tenho sérias dúvidas se é viável de fazer nesse montante. Mas, enfim, o que isso sinaliza é que o governo está olhando não para o ajuste fiscal, mas está olhando para muitas coisas ao mesmo tempo. Ele está sem foco. Ou seja, ele quer dar um benefício, mas antes ele tem que arrumar a casa. Ele está tentando mostrar essas duas coisas ao mesmo tempo e, obviamente, que o mercado fica confuso. Isso gera incerteza. O governo trouxe o arcabouço fiscal lá no comecinho de 2023 e o arcabouço, ao mesmo tempo que colocava metas de resultado primário, de reequilíbrio das contas públicas, colocava meta também para o aumento do gasto. Ou seja, é um governo preocupado em gastar mais, não tão preocupado em gastar como, e que a gente vê esse ajuste fiscal sendo colocado em segundo plano, o que é obviamente preocupante. A meta de resultado primário, seja para 2024, para 2025, 2026, ela já vale muito pouco. O que o governo tem colocado como sinalização, de um lado é positivo, mas a gente sabe que entre a sinalização e o fato tem um caminho muito longo, que muitas vezes acaba desidratando de forma até fatal para boa parte dessas medidas. Para além dessas questões, o que você projeta agora para 2025 em relação à taxa básica de juros, em relação à inflação, contenção da dívida pública? Teremos avanços ou é daqui para pior?
Na parte fiscal, eu acho que a gente deve ter avanços muito modestos, tá? Ou seja, muito menores do que o governo propõe ou está tentando implementar. Isso passa, inclusive, pelo cenário político, né? O governo não tem toda a base de apoio que gostaria, né? O Lula 3 não tem, né, maioria no Congresso no Senado como tinha no seu primeiro e segundo mandatos, né? O Centrão é que comanda boa parte da agenda, ou seja, isso dificulta, de certa forma, o próprio ajuste fiscal, né? Parte desse ajuste fiscal o governo queria fazer por aumento de carga tributária e não tem conseguido. Né, tem falhado sistematicamente em implementar aumento de alíquotas, né, de outros impostos que não o imposto de renda, inclusive. Enfim, nesse sentido, a gente deve ter alguma frustração, né, no fronte fiscal. Talvez não uma frustração tão grande quanto que o mercado espera. Né, o mercado espera uma frustração ainda maior. Mas em outras frentes, a gente não deve ver um cenário tão ruim. Né? Acho que o emprego, né, de uma forma geral, continua melhorando. O PIB deve avançar menos do que em 2024, mas ainda numa taxa minimamente positiva. Mas a gente tem outros desafios no fronte da inflação, por exemplo. Né? Então a gente tem ali preços de alimentos muito pressionados. É bem possível que a inflação de 2025 fique acima do teto da meta, né? Ou seja, acima dos 4,5% para o IPCA. Tá? Assim como deve fechar 2024, e para isso é necessária uma elevação de taxa de juros. Né? Esse processo já começou em 2024, deve se estender ainda em algumas reuniões de 2025, e fica a dúvida sobre quando começa o ciclo de flexibilização, né? Ou seja, a inversão desse processo de alta de juros, que talvez fique mais para o final de 2025, isso se de fato for acontecer neste ano, né, em 2025. Você citou essa questão da preocupação com o setor da alimentação nessa perspectiva econômica, né? Ainda para esse ano, é sim o setor da alimentação uma das maiores preocupações, já que a alta do dólar, somada a uma baixa oferta, tendem a elevar os preços dos alimentos em cerca de 7%. Isso de acordo com estimativas do mercado. Itens como café, frango, ovos podem ter reajustes entre 4,5% e 11%. Já as carnes podem ficar até 16,11% mais caras. Se esse reajuste se confirmar, será o maior aumento em 5 anos. E aí, quando a gente fala de energia elétrica, quando a gente fala de alimentação, a gente mexe com uma parte muito sensível da economia, que é diretamente o orçamento da família, das pessoas. E isso vai ter impacto político, com certeza, ao longo de 2025. Certamente, certamente. Acho que todos os presidentes, né, os do passado e os atuais, sabem que inflação bate direto na popularidade. Né? Isso vai direto na opinião pública. Então, é um ponto sensível para o governo. O governo não tem interesse, não ganha nenhuma vantagem se deixar a inflação comer solta. Né? Isso vai corroer a sua popularidade. Então, a gente vê, sim, o governo e o próprio Banco Central, né, que são instituições ali um pouco independentes, ainda que nem tanto, tentando frear, né, essa inflação. A questão é que é necessário esforço, inclusive esforço político, para que isso aconteça. E é aí que a gente coloca um pouco de dúvida sobre o sucesso dessa empreitada. E aí, Túlio, trazendo um pouco para a questão política, essas discussões que vão avançar em 2025, ressalto essa segunda etapa da reforma tributária, com ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, dentre outras questões. E talvez fique algum resquício também para ser discutido agora, ao longo do ano, da reforma tributária sobre o consumo, que avançou bastante ao longo de 2024. São desafios de décadas que você acredita que agora vão ter um desfecho satisfatório ou não ao longo de 2025? Olha, minha previsão é um pouco pessimista. Tomara que eu esteja errado. Tomara. Deus queira que eu esteja errado. Porque o que a gente tem visto é muito mais uma pauta política do Congresso agora do que realmente uma pauta técnica. Vou explicar. Nós estamos precisando hoje de um pacote de corte de gastos, ok? Isso é fundamental para reduzir, não ser necessário subir os juros e para reduzir a inflação. Nesse momento, que era para vir um pacote de gastos, vem um pacote de redução de corte de gastos, vem,
por uma demanda política, ideológica, por isso que eu falo que a política está mal interferindo aqui, uma contrapartida, que é o aumento da isenção do imposto de renda. Evidente que isso causa no mercado uma insegurança. Então, isso deveria ser objeto de uma discussão no ano seguinte, no momento adequado, junto com as questões tributárias. E da mesma forma, a reforma tributária, porque essa isenção do imposto de renda está fora da discussão da reforma tributária. Tiraram isso da questão da reforma tributária e colocaram ali como um jabuti, um verdadeiro jabuti. E agora a gente tem ouvido que os congressistas que estão deixando a mesa da Câmara ou do Senado querem deixar um legado. Eles querem deixar um legado. Qual que é o legado? Eles querem aprovar a regulamentação da reforma tributária. Mas que legado é esse? Será que está maduro para aprovar a regulamentação da reforma tributária? Vamos dar exemplos. Todos os lobbies ali no Congresso, não estou falando que são lobbies ilegais, etc., mas todos os lobbies da sociedade criou uma série de exceções à reforma tributária, que ela tem como parâmetro agora a neutralidade, a padronização, tem um imposto único sobre o consumo, serviços, o IVA. O que é fundamental para que isso funcione bem, esse IVA? É fundamental que não hajam exceções, porque se você excepciona um produto, você vai tornar mais caro o outro, porque se o imposto é único, ele deve ser único, essa balança ela tem que ser neutra, ela tem que ser equilibrada. Muito bem, com essas exceções, a Fiesp já, na própria audiência pública lá no Congresso, já demonstrou que pode chegar a 28% a carga tributária do IVA. 28%, nós vamos ser a maior carga tributária do mundo de imposto de valor agregado, a maior carga tributária do mundo. Então, me parece, minha previsão para 2025 é pessimista, por quê? Porque esse é um tema, regulamentação da reforma tributária, com esses cálculos, que deveria ser feito ao longo de 2025 e não fechar 2024 já com isso definido, porque a gente entra 2025 com IVA distorcido, ou seja, o mercado vai reagir pior. Então, o que eu gostaria é que o Congresso fosse mais cauteloso, mais responsável e dissesse o seguinte: agora é momento de corte de gastos, vamos focar nisso. Para o ano que vem, sim, vamos focar a partir do ano que vem na regulamentação da reforma tributária, vamos estudar o impacto, se é possível aumentar a isenção de imposto de renda para 5 mil. É evidente que todos nós aqui queremos, né, que aquela pessoa economicamente menos favorecida pague menos imposto. Essa é uma justiça fiscal, distributiva adequada, correta, mas é preciso saber se é possível fazer, em que momento é possível fazer. Porque o remédio, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Né? Se de repente a dose está errada, o momento de aplicação do remédio está errado, aquilo que era para ser remédio passa a ser veneno. Sim, essa questão do corte de gastos também foi muito debatida em nível estadual, olhando aqui para São Paulo ao longo de 2024. Tem perspectiva de essa discussão avançar agora em 2025? O que você está esperando, Beatriz Manfredini? Tem perspectiva. Inclusive, nesse novo mandato, aí eu falo agora da capital, a ideia é enxugar gastos. Eu estou falando mais da máquina, enxugar o número de secretarias, retirar alguns players, como por exemplo a SP Trans, de algo grande para dentro do SP Regula, que é aqui quem fiscaliza contratos de privatização. Então a ideia é diminuir o tamanho da máquina, como já foi feito recentemente pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele tentou atuar mais ou menos nessa mesma linha, também enxugando cargos, extinguiu alguns que estavam ali esvaziados. Então, é uma ideia que está sendo estudada agora para esse novo mandato do prefeito, que é o segundo, e que já começou a ser implementada no governo de São Paulo, falando da máquina, né? Sim, perfeito. E olha, gente, nesse ano acontece a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém do Pará, COP30. São esperadas mais de 60 mil pessoas, incluindo empresários, presidentes, diplomatas. São cerca de 4,7 bilhões de reais investidos nesse grande evento. E esses recursos vêm do Orçamento Geral da União, do BNDES e de Itaipu.
A realização da COP30 coloca o Brasil em uma posição importante frente às discussões sobre questões ambientais, questões globais, questões regionais, o financiamento para países em desenvolvimento e a redução de gases de efeito estufa, que são os tópicos mais importantes e que devem ser debatidos durante a cúpula. E a expectativa do presidente Lula, do governo, é que seja uma COP marcante. Eu espero que seja marcante no bom sentido, né? Porque, como eu disse, tem toda essa questão logística de estar ocorrendo no Pará e não ter acomodações suficientes para os convidados. Espero que até lá as coisas sejam resolvidas, temos tempo para isso. Mas, de fato, Lívia, será uma COP decisiva. É uma COP que vai ser discutida a questão do Acordo de Paris e a sua eficiência, né? Para quem não sabe, o Acordo de Paris diz a respeito da redução dos gases de efeito estufa que impactam na camada de ozônio e no aquecimento global. Então, ele substitui o protocolo de Kyoto. Foi realizado em 2015, o Brasil aderiu e os Estados Unidos, né? Com o mandato Trump, ele saiu do Acordo de Paris, mas, para quem não sabe, para países que saem do Acordo de Paris, eles têm um processo de 6 anos. Então, Biden, quando entrou no governo, ele retomou o Acordo de Paris e temos o Trump ameaçando novamente sair do Acordo de Paris. Então, será muito decisiva essa COP30 diante desse cenário global, onde a principal economia do mundo se diz muito cética em relação a todo esse debate. Então, como é que o Brasil vai atuar como protagonista diante de um cenário também em crise, diante de um cenário em crise da diplomacia internacional e do multilateralismo internacional? O Brasil, nesse sentido, tem que ser um grande protagonista e reforçar os países que estão em desacordo para conseguirem chegar numa convergência. Como você falou, Lívia, vamos discutir a questão do financiamento, a questão de justiça climática. E é importante também frisar que o Brasil, né, ele de fato sempre foi um destaque nesse debate. Somos referência em biocombustível, somos referência em algumas questões de tecnologia agrícola. Então, esse é o momento da gente mostrar para que veio. E tem uma coisa interessante mencionar, que aqui a gente está discutindo o mercado de carbono, né? Toda essa questão está sendo debatida aqui no cenário nacional, como é que se dará, de fato, a compensação de carbono, e é um debate que está sendo bastante, enfim, atual e consistente com a COP30. Vamos seguir acompanhando os preparativos intensos até novembro, né? Que é quando começa Exatamente. A COP. E vamos ver como vai ser o evento também. Temos um ano pela frente para acompanhar esses preparativos e depois o evento no final de 2025. Exatamente. Sem ansiedade, né? Vamos por partes, né, Maria? Ai, meu Deus, tanta coisa vai acontecer antes, né? Como vamos a gente estava falando aqui. Vamos lá, gente. Falamos sobre pautas que vão avançar mais ao longo de 2025, continuidade da reforma tributária, a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E outra questão também muito polêmica, que deve avançar, é a PEC da Segurança Pública. Após ser alvo de críticas, o governo federal passou a avaliar mudanças na PEC da Segurança. E entre os principais pontos, a proposta de que o Sistema Único de Segurança Pública seja incluído na Constituição. Já existe uma lei que trata sobre isso, mas é constitucionalizar essa questão. Além disso, também consta no texto uma atualização das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e a constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e de Política Penitenciária. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prometeu debater em paralelo as propostas sustentadas pelos estados. O que a gente pode esperar dessa PEC e da discussão dela ao longo de 2025, Túlio? Eu não quero ser o pessimista aqui da mesa. Você já foi várias vezes. Ele não é muito fã dessa PEC. Já sou o pessimista aqui assumido. Mas vamos lá, o que eu penso a respeito dessa PEC? Começa por uma frase bem colocada temporalmente aqui. O ministro quer discutir em paralelo essa PEC o ano que vem. Então, por que ele não discute primeiro e depois faz a PEC? Né? Esse é o primeiro ponto. É uma PEC que foi sacada de última hora, logo depois dos eventos que nós tivemos aí, que ocuparam os jornais do Brasil, principalmente aquele que ocorreu no aeroporto de Guarulhos. Então, me parece que logo na sequência
vem uma PEC, pronto, vamos resolver o problema da segurança pública. Não é por aí. O problema da segurança pública é um dos problemas mais complexos do Brasil, que exige uma conversa, um entendimento prévio, amplo, com os estados, que detêm autonomia sobre a segurança pública, com os especialistas, com a sociedade em geral, com a classe política, precisa ser bem amadurecido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu, como municipalista, discordo da ideia dessa PEC, é a ideia da centralização. É o que fez o México com o Obrador, dali para frente, você viu o que o México se transformou num narco-estado. O Brasil é um país continental, né? Eu gostaria muito mais que essa PEC fosse para o caminho da descentralização e até da municipalização, e não da centralização. Pega países como Estados Unidos, que a segurança é municipalizada, é descentralizada. A Argentina é descentralizada e é um país que tem as mesmas dificuldades econômicas do Brasil e tem um problema muito menor de segurança pública. Se você tirar as capitais e for para cidades do interior ou as cidades metropolitanas, você vai ver que o efetivo da Guarda Municipal é muito maior que o efetivo da Polícia Militar. Eu estou falando número de viaturas, também a capilaridade, a inteligência. Aonde que estão nas escolas? Quem controla as câmaras municipais? São as prefeituras. Quem recebe as pessoas nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde? São as prefeituras. Quem ocupa os espaços públicos, que é importante para não deixar a violência aumentar? São as prefeituras. Então, por que não envolver as prefeituras, as guardas municipais? Por que não empoderar, não treinar, não capacitar, não integrar melhor as guardas municipais? Então, esse modelo, que é o da centralização, que é o que está proposto, não é um modelo que me parece razoável para um país do tamanho do Brasil. Nós temos um efetivo de 3 mil policiais federais, policiais rodoviários federais. Como é que eles vão dar conta? Agora eles vão ter poder investigativo. Como é que eles vão dar conta que é a proposta da Segurança Pública Nacional? É evidente que essa centralização ela é fictícia, né? Na prática. Ela não pode ser uma centralização de poder. É isso. Eu sei que precisa de mais tempo. Eu sei, Túlio, eu te entendo, tá? Mas infelizmente está acabando. Última pauta, temos 2 minutos. Um para Bruno, um para você. Já vai se organizando para a gente fechar com Donald Trump voltando à Casa Branca. O republicano venceu Kamala Harris na campanha eleitoral do ano passado. Além disso, o partido que já tinha maioria na Câmara também recuperou a maioria no Senado. E com isso terá a maioria dos parlamentares no Congresso. Perspectiva política e depois econômica. Bruno, rapidinho, Maria. Eu vejo muito negativamente essa predominância dos republicanos em todas as casas, esferas de poder dos Estados Unidos, porque eu sou sempre a favor da alternância e do debate. Então, quando você tem um lado muito poderoso, o outro lado fraco, perde muito a democracia por conta disso. Então, essa é uma questão ideológica minha e idealista. Então, eu vejo com maus olhos essa questão. Trump, nesse mandato, vai nomear mais alguns juízes para a Suprema Corte, o que significa que a maioria vai ser conservadora na Suprema Corte, então isso pode impactar muito em alguns direitos, principalmente o direito reprodutivo feminino, né, que foi uma grande pauta no debate, mas aqui eu vou introduzir a questão econômica para o Bruno já começar a falar. Meus amigos aqui da mesa estão muito céticos em relação às promessas do Trump quanto ao aumento das taxas, das tarifas. Eu acho que o Trump é um cara essa pauta, que é uma das principais, ele vai se comprometer sim com o aumento das tarifas no mundo, porque ele é um businessman, ele é um cara de palavra, né? Um showman e um businessman. Então eu acho sim que ele vai muito por essa bandeira, por esse lado. Ele já anunciou na semana passada um aumento para o Canadá e para o México, que gerou uma desestabilização assim louca. O NAFTA aí, que são os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos. Então, acho que vai ter isso aí, vai chacoalhar o mundo econômico e político. A culpa é dela, 40 segundos. Sorry. Eu concordo com a direção, ele de fato vai fazer isso, mas acho que antes de ser um bom showman, ele é um ótimo negociador. Então, ele faz muito isso. Ele chega com uma proposta, né, de colocar uma tarifa de 25%, e aí o outro lado já fica encurralado, né, em corner. E aí ele começa a negociar a partir disso. Acho que no final das contas a gente vai ter tarifas mais altas, sim, mas acho que não tão altas quanto foram colocadas ali no discurso eleitoral. Tá? A direção, eu concordo, ele vai subir tarifa, acho que isso é uma bandeira que ele já carrega desde o seu primeiro mandato,
tá? Mas a questão acho que é na dosimetria, né? Eu acho que ele não vai conseguir chegar nessa tarifa que ele gostaria e talvez nem no tempo que ele gostaria. Resta saber o que ele vai fazer, né? Porque ele vai reduzir também o imposto sobre algumas empresas que ele já, né? Então, como é que vai vir o dinheiro dos Estados Unidos? Vai ser inflação, vai imprimir dinheiro, né? Vamos ver de onde vem. Muita expectativa, um ano pela frente para a gente seguir acompanhando. Mais uma vez, Bruno, Bia, Túlio, Maria, obrigada pela companhia de vocês, pelo debate. A você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.